Estamos de volta com a matéria Direito do Trabalho. A gente vinha falando de férias no bloco passado, a gente continua agora falando de férias. Bom, a gente agora fala de remuneração das férias. Bom, quando a gente fala de que as férias devem ser pagas, porque é um período que eu vou ficar sem trabalhar, eu vou receber, além do meu salário, eu vou receber o que a gente diz de acréscimo constitucional, que é 1/3 que foi concedido pela Constituição. Observar o seguinte quando a gente fala de férias e de sua remuneração. Eu não posso ter atraso no pagamento dessas férias. Então, as férias, quando forem concedidas, elas devem ser pagas com antecedência de, no mínimo, 2 dias. Então, se eu tiro férias daqui a 3 dias, com 2 dias de antecedência do início das minhas férias, eu devo receber a minha remuneração. Como funciona nesse caso? A gente vem para cá e observa o seguinte. O salário do mês das férias, vamos supor, de fevereiro, ele vai ser recebido de forma antecipada, acrescido do que a gente chama de 1/3 constitucional. Esse 1/3 é de quanto? É 1/3 do meu salário, tá certo? Então, eu vou receber o meu salário acrescido de 1/3. Eu estou falando só de salário, mas obviamente que a gente já viu aqui que horas extras, outras parcelas que a gente recebe, adicional de insalubridade, periculosidade, que a gente vai ver na frente, eles vão se somar à minha remuneração e automaticamente vão repercutir aqui, tá certo? Então, férias, elas são pagas da seguinte forma: salário acrescido de 1/3 dele, de forma antecipada. Então, essa remuneração tem que ser observada. O que a gente costuma dizer é o seguinte. E aí a gente vem para regras com relação às férias, e que eu costumo brincar da seguinte forma. Se eu recebo as férias, se eu gozo as minhas férias, mas eu não recebo o pagamento, se eu gozo, mas eu não recebo o pagamento, a consequência disso é de que eu terei direito ao dobro. Ou seja, eu vou receber o pagamento em dobro. Então, a gente tem que observar a seguinte situação. Toda vez que a regra de férias for descumprida, há que se falar em pagamento em dobro, tá certo? Então, vamos voltar para o slide para a gente observar o que a súmula 7 do TST fala a esse respeito. Olha lá, a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, da extinção do contrato. Isso significa dizer o seguinte, que se eu entrar com uma reclamação trabalhista pedindo o meu direito de férias, que eu não tenha recebido ou que eu não tenha usufruído, o pagamento vai ser observado o salário. Então, se as minhas férias o salário na época era de R$3.000, mas quando eu entro com a reclamação trabalhista, meu salário já é de R$4.000, o cálculo vai ser observado R$4.000, tá certo? Beleza? Então, olha só, a gente falando do pagamento ainda, a previsão constitucional do 1/3, que a gente não pode esquecer, e até 2 dias antes, como a gente vinha falando, tá certo? A gente não pode deixar de observar isso. Bom, e aí vem as regras que a gente fala, as decisões judiciais a respeito de férias concedidas fora do tempo. Então, olha só, se forem concedidas após o período concessivo, serão pagas em dobro. Olha o artigo 81. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remuneradas em dobro. Vem para cá, deixa eu observar com vocês como funciona. Imagina a seguinte situação. Eu vou botar uma linha de tempo. Eu começo, as minhas férias, o período aquisitivo e o período concessivo dela, termina, por exemplo, no dia 31 de maio, tá certo? Aqui termina o meu período aquisitivo. O meu empregador tem 1 ano para conceder para mim o que a gente chama de férias. Então, se ele tem 1 ano ou 12 meses, essas férias têm que cair dentro desses 12 meses. Então, vamos supor que o meu empregador vira para mim e fala o seguinte, você vai tirar férias a partir do dia 20 de maio. Então, aqui vamos supor, aqui é 2013, aqui 20 de maio de 2014. O que vai acontecer se aqui for o meu período concessivo? Os 30 dias vão ultrapassar o meu período de 1 ano, o meu período concessivo. Resultado disso, aquilo que ultrapassar
tem que ser pago em dobro, porque as férias devem ser concedidas dentro do período concessivo. Como o meu período concessivo termina no dia 31 de maio de 14, o meu empregador descumpriu a regra a partir do momento que ele me concede férias a partir do dia 20 de maio. Tá certo? Então, o que exceder ao dia 31 será pago em dobro, sempre. Então, que eu costumo brincar da seguinte forma, e observem, se eu tenho direito a férias, mas eu não usufruo, se eu não gozo as férias, o meu empregador é obrigado a me pagar em dobro. Se eu tenho direito a férias, gozo das férias, mas não recebo o pagamento, qual é a consequência? O meu empregador vai me pagar em dobro. Observem que é sempre pagar em dobro. Não existe usufruir em dobro, é pagar em dobro. Então, olha só, gozo férias e não recebo, paga em dobro. Paga férias, mas não gozo as férias, paga em dobro. Gozo férias, paga dentro do período, mas paga equivocado, paga em dobro. Gozo férias dentro do período aquisitivo e pós-período, aliás, dentro do período concessivo e pós-período concessivo, o que for pós-período concessivo paga em dobro. Atraso no pagamento das férias, paga em dobro. Então, observem que a consequência é sempre dobrar o pagamento. E quando eu falo dobrar o pagamento, inclusive é de 1/3 também. Vamos voltar para o slide? Observem a seguinte situação que a gente vinha falando com relação à súmula 81. E a gente vem lá embaixo. Se o empregado recebe as férias, mas não goza, também recebe em dobro. Se o empregado receber e continuar trabalhando, o empregador vai pagar de novo, ou seja, vai pagar mais uma vez porque dobra. E ele pagou uma, paga mais outra. Então, a gente sempre tem que observar essa regrinha com relação às férias, tá bom? Vamos falar agora de abono de férias. Eu posso vender as minhas férias? Posso, mas aqui a gente tem que observar o seguinte, o legislador permitiu que a gente converta em férias 1/3 delas, ou seja, eu vou converter em dinheiro apenas 1/3, observando também que tem que ser comunicado com 15 dias antes do término do período concessivo. Então, olha só, vamos voltar para aquele quadrinho que a gente tinha? Observem esse quadro que a gente fala de usufruir as férias. Se eu tenho, vem para mim e mostra aqui para facilitar. Se eu tenho direito a 30 dias de férias e eu vou vender, eu vendo 10 dias, tá certo? Porque é 1/3. Mas se eu tenho direito a 24 dias, eu não vendo 10 dias. Eu vendo 1/3 de 24 dias. Então, observem essa regra. Quando a gente fala que vende, tem direito a vender férias? Tem, mas quantos dias? 10 dias. É errado falar 10 dias. O certo é falar 1/3. Por que 1/3? Porque depende do período que eu tenho direito de férias. Se eu tiver direito a 18 dias de férias, eu não vou vender 10 dias. Eu vou vender 1/3 de 18 dias. E assim vai consecutivamente, tá certo? Então, a gente tem que sempre observar essa regrinha para não acontecer nenhum tipo de erro. Férias, abono de férias é só e tão somente de 1/3 delas. E tem que ser comunicada com antecedência, tá joia? Vamos voltar para o que a gente vinha falando. A gente vai falar agora de férias coletivas, tá certo? Como que funciona férias coletivas? A gente fala de férias coletivas, significa dizer que o empregador vai parar totalmente ou determinados setores da sua empresa, e esse período que ele parar vai ser considerado como férias coletivas. A sua previsão é no artigo 139 da CLT. Pode acontecer por 2 períodos anuais, desde que não sejam inferiores a 10 dias corridos. Então, atenção. Um determinado setor da empresa ou a empresa por completo vai parar de funcionar. E em razão disso, a gente considera como férias coletivas. Aqui, eu não preciso ter adquirido direito a férias, tá certo? Porque aqui é uma excepcionalidade, é em razão de alguma situação específica. O que é a regra para que isso aconteça? O empregador tem que comunicar em 15 dias à Superintendência Regional do Trabalho. Então, o empregador comunica com antecedência de 15 dias de que aquelas férias coletivas irão iniciar.
Geralmente, essas férias coletivas são previstas via convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, mas não tem essa necessidade, tá certo? O que a gente precisa observar é que o sindicato do empregado também tem que ser comunicado com esses 15 dias de antecedência. Então, isso a gente tem que sempre observar. Se eu decido pelas férias coletivas, comunico ao Ministério do Trabalho e comunico também ao Sindicato Obreiro de que daqui a 15 dias essas férias irão acontecer. Tá joia? Pagamento das férias acontece de forma normal e não tem mais nenhum problema com relação a isso. Aí a gente agora começa a falar de prescrição, tá certo? Uma regrinha prevista na Constituição que a gente vai ter que analisar prescrição e decadência, mas a gente primeiro inicia com prescrição. O que vem a ser a prescrição? Bota na tela, olha o conceito. É a perda da exigibilidade de um direito pelo titular em razão da inércia no decurso do tempo legalmente fixado. O direito de ação surge no momento da violação do direito. Então, observem que a Constituição da República, no artigo 7º, no inciso 29, trouxe para a gente a seguinte situação. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Também se aplica para o doméstico, tá bom? Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Volta para mim, vamos observar a seguinte situação. Quando a gente analisa esse artigo, esse inciso, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Então, eu costumo separar para facilitar a vida do empregado, do aluno. Então, observe a seguinte situação. Primeira parte do inciso 29, prazo de 5 anos para ingressar com a ação. Então, nessa situação, o empregado ainda é funcionário da empresa. Vai acontecer uma determinada situação, ele vai perder um direito, qual é o prazo que ele tem para ingressar com a ação trabalhista visando esse direito? Esse prazo é de 5 anos. Então, vamos botar aqui para facilitar? A gente tem a admissão, no caso aqui, no dia 20/3/89. 20/3/89 é a data de admissão. Em um determinado momento, o empregado vai perder um direito. Vamos supor, não recebeu o salário de maio do ano de 1990, tá certo? Então, lá no dia 7 de junho, ele tinha que ter recebido o salário de maio e ele não recebe. Quanto tempo esse empregado tem para ingressar com a ação para poder impedir esse salário? A regra que a Constituição impôs para a gente é de 5 anos. Então, ele tem 5 anos para ingressar com uma reclamação trabalhista. Ingressou com a reclamação trabalhista, eu volto 5 anos. No que eu voltar, atingiu o período? Atingiu. Já que eu atingi, esse direito ele vai poder pedir. E se aqui aconteceu algum problema nesse período aqui? Não tem direito. Por quê? Prescrito, em razão de não ter ingressado com a ação no prazo de 5 anos. Então, vamos supor que aqui ele deixou de receber 13º salário. Se ele deixou de receber 13º salário aqui, ele perdeu esse direito porque ele não ingressou com a ação na data certa. No entanto, o salário de maio, ele ainda pode pedir, porque a data para ele receber era dia 7. 7 de junho, eu tenho até o dia 7 de junho para entrar aqui de 95. Tá certo? Então, tem que observar essa regrinha com relação aos 5 anos. Nessa hipótese, eu volto a falar, a gente está dizendo numa hipótese em que o empregado ainda está trabalhando. Tá joia? Então, no artigo 5º, a primeira parte, no artigo 7º, quer dizer, a gente tem a hipótese de 5 anos para ingressar com a ação. Tá certo? Vamos seguir. É quando a gente vem para a segunda hipótese. Nesse caso aqui, eu tenho prazo de 2 anos para ingressar com a ação, após a extinção do contrato. Observem, então, nessa situação, que aconteceu o término do contrato, seja qual for o motivo. Então, aqui mudou um pouquinho. Olha para cá, a gente tem a admissão. Nesse caso, eu volto a ter 20/3/89, eu volto a ter o problema de não receber salário em maio, tá certo? E aí eu tenho, nesse caso, uma extinção do contrato acontecendo no dia 15 de outubro de 93. O que acontece? Para que ele possa pedir os seus direitos, do vínculo todo, ele tem 2 anos para ingressar com a ação. Então, eu tenho até o dia 15 de outubro de 95 para ingressar com essa ação. Quando ele ingressa com a ação, eu retorno 5 anos. Retornei 5 anos, dia 15 de outubro de 1990.
O que aconteceu com esses direitos daqui, de 1990 até 89? Ele perdeu os direitos. Por que ele perdeu? Pela prescrição, que foi o que a gente colocou aqui. Então, observem que para que ele tivesse direito a esse salário aqui, ele teria que ter entrado com antecedência. Ele teria que ter entrado aproximadamente até o dia 7/6/95, que não foi o caso que ele fez, tá certo? Então, a gente tem sempre que observar. Aqui, eu tenho a regra dos 2 anos valendo, mas quando eu ingresso com a ação, eu volto sempre 5 anos. Então, aqui é somada as regras. Eu entrei com a ação, volto 5 anos. Voltei 5 anos, o que tiver para trás, prescrito. Tá joia? O que tiver para frente. Então, praticamente, nesse caso aqui do quadro, o que a gente tem é o seguinte: esses direitos aqui, ó, equivalem. Então, se houve algum problema nesse período aqui, ó, o empregado tem direito a pedir na ação trabalhista. Para trás, ele não tem direito. Bom, e se ele pedir, tem algum problema? Bom, problema não tem. O que vai acontecer é que o juiz vai declarar prescrita o direito dele, tá certo? A gente vai ver depois essa situação mais para frente, tá bom? Então, o artigo 5º, artigo 7º, inciso 29 da CLT, da Constituição, fala desses prazos aqui. Obviamente que eu tenho outros prazos previstos. E aí eu tenho regras de exceção ou não. No caso aqui, eu vou ter o artigo 11, parágrafo 1º da CLT, trazendo uma situação diferenciada. O que ele vai falar para a gente nesse parágrafo? Vai dizer que não corre prescrição quando a gente estiver falando de anotação da carteira de trabalho. Então, olha só, vem para cá. Observa comigo a seguinte situação. Se eu, Renata, trabalhei para uma determinada empresa e essa empresa não anotou a minha carteira, não me registrou, ainda que tenha 20 anos que eu tenha saído dessa empresa, eu tenho direito de ingressar com a ação, mas aqui eu só vou pedir a uma coisa, a assinatura da minha carteira. Por que eu quero essa assinatura da carteira? Porque é para fins previdenciários, é para que eu possa aposentar. Tá joia? Então, a gente chama de ação declaratória. É uma ação que vai declarar o vínculo empregatício. Nessa situação, não existe prazo prescricional. Essa regra do artigo 7º, 29, não se aplica para a anotação da carteira de trabalho para fins previdenciários. Tá certo? Bom, e como é que ficam os direitos? Prescritos. Acabaram, não tem direito mais. Tá joia? E aí a gente vem com outra regrinha com relação à prescrição. Olha lá, não corre prescrição contra menores de 18 anos, previsto no artigo 440 da CLT. Significa dizer, nessa situação, que um menor só vai ter o seu prazo prescricional iniciado quando ele completar 18 anos. Então, vamos aproveitar e vamos observar essa regra que está aqui. Então, imagina que a gente está tratando de um menor. Esses prazos prescricionais que a gente falou até agora só irão iniciar quando ele completar 18 anos. Então, o prazo de 2 anos só com 18 anos, o prazo de 5 anos que a gente vinha falando antes, também só com 18 anos. Como funciona, vamos supor, se ele completou 18 anos após a extinção do contrato de trabalho? É a partir daqui que os 2 anos contam, tá certo? É a partir daqui que os 2 anos contam quando ele completa 18 anos. Completou 18 anos, contou 2 anos, entrou com a ação, quando eu voltar aos 5 anos, ele é menor. Por ele ser menor, todos os direitos estão garantidos, tá certo? Então, a regra de prescrição com relação ao menor é isso, eu tenho que observar quando ele completa 18 anos. Completou 18 anos para frente, se o contrato já foi extinto, 2 anos. Se o contrato não foi extinto, ele tem 5 anos para ingressar com a ação. Ingressou com a ação, voltou, todos os direitos são garantidos, uma vez que a gente está tratando de menor no caso, tá certo? Essa regra não é só prevista na Constituição, na CLT, essa regra também é prevista no Código Civil, tá bom? O professor de Direito Civil também vai dizer que não corre prescrição contra menores. É uma proteção que a gente tem na CLT, tá certo? Vamos seguir. A gente tem aqui agora com relação ao FGTS. Como que funciona a prescrição do FGTS? A lei do FGTS traz que a prescrição dele é trintenária, 30 anos. Olha o que a súmula 362 do TST fala. FGTS prescrição. É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após a extinção do término do contrato de trabalho. Então, vamos voltar para aquela linha de tempo? Olha lá.
pode ser essa aqui mesmo. Se a gente observar essa linha do tempo, imaginemos a seguinte situação. Esses direitos anteriores a 15/10/90 são direitos comuns, mas se nesse período o FGTS não foi recolhido, do dia 20/3/89, por exemplo, até o dia 7/6/90, o que acontece quando eu ingresso com a ação? Eu volto 5 anos, mas para o FGTS eu volto 30 anos. Então, nesse caso, todos os direitos de FGTS são observados, tá certo? Lembrando que eu também tenho que observar 2 anos para ingressar com a ação. Essa regra não muda. O que muda é o prazo prescricional, que ao invés de 5 anos, passa a ser de 30 anos. Tá joia? Só um detalhe com relação a isso. Observa aqui comigo. Existe uma decisão do Supremo que está para... Aliás, o Supremo está para analisar essa situação com relação ao trintenário. Por enquanto, a súmula do TST é o que vale. Mas fica a dica para ficar de olho nas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque essa prescrição de 30 anos pode haver modificação nela. Tá joia? Vamos seguir. A gente agora fala de decadência. O que é decadência? Decadência é a extinção do próprio direito material pelo decurso do prazo, ou seja, você perde o direito porque não entrou com a ação. Tá joia? A gente tem essa previsão com relação ao inquérito judicial para apuração de falta grave. A gente vai analisar essa situação mais profundamente quando a gente falar de estabilidade. Mas aqui, entenda o seguinte, existem algumas figuras, alguns empregados que são estáveis. E para que ele possa ser mandado embora, é necessário que o empregador ingresse com uma ação judicial que chama inquérito judicial para apuração de falta grave. Vem aqui para mim para vocês observarem. Nessa situação, o empregador suspende o contrato de trabalho. A gente vai lembrar que suspensão não pode ultrapassar 30 dias. Então, eu suspendo o empregado por 30 dias e, dentro desses 30 dias, eu ingresso com a ação. Se eu não ingressar com a ação, o que acontece? Perdão tácito. O empregado não pode mais ser mandado por justa causa. Tá certo? É uma figura ou outra que tem essa estabilidade. E esse requisito para ingresso de ação judicial. Então, a decadência ela se opera dessa forma. É a perda do direito material em razão de você não ter entrado, não ter cumprido com determinado prazo. No caso, a nossa decadência está prevista com relação ao inquérito judicial para apuração de falta grave, e esse inquérito a gente analisa na matéria processual, tá certo? Vamos seguir com a matéria. A gente fala agora e inicia falando de estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, vocês, alunos, têm que observar o seguinte: estabilidade é uma garantia do emprego em razão de determinada situação. Não é dinheiro, é garantia do emprego. Eu tenho o direito de estar empregada em razão de uma situação específica, ainda que essa vontade não seja do meu patrão, tá certo? Então, a gente tem uma garantia de emprego prevista na Constituição, na legislação, nas convenções coletivas, nos acordos coletivos e assim vai. O que a gente tem? Garantia de emprego, a estabilidade, ela pode ser adquirida por uma questão pessoal, como por uma questão contratual, tá certo? Quando a gente analisa as estabilidades, a gente tem que analisar uma estabilidade que já não existe mais. É a estabilidade decenal. A gente, quando fala da estabilidade decenal, a gente tem que observar o seguinte: no passado, antes da Constituição Federal de 88, existia a situação para que eu pudesse optar pelo FGTS. Bom, se eu não optasse pelo FGTS, por ter direito ao FGTS, o que eu tinha direito? Eu tinha direito a que, depois de 10 anos de emprego na mesma empresa, no mesmo empregador, eu tinha direito a não mais ser demitida, salvo se eu recebesse uma indenização. Então, era o que a gente chamava de estabilidade decenal. Essa estabilidade decenal não existe mais. Por que ela não existe mais? Porque com o advento da Constituição da República de 1988, que trouxe a obrigatoriedade do FGTS, o FGTS fez com que essa estabilidade não existisse mais. Ela foi substituída pelo FGTS. Atenção! Se vocês folhearem a CLT,
Vocês vão analisar a hipótese da estabilidade decenal lá. Os artigos não foram revogados. O que a gente diz é que o artigo de estabilidade decenal não foi recepcionado pela Constituição da República. Então, a gente não aplica mais a estabilidade decenal. Ela não existe, tá certo? Era uma estabilidade que a gente dizia como permanente, tá joia? Então, a gente tem estabilidades que serão consideradas provisórias, como a gente tem estabilidades que são consideradas eternas, digamos assim. Quando a gente diz que uma estabilidade é provisória, significa dizer que existe um determinado fato que gera um motivo para que você esteja estável, para que você tenha essa garantia de emprego. E esse fato pode perdurar por um determinado período só. Então, ele cai. Quando acabar esse fato, você não é mais estável. A gente vai ver que é o caso da mulher grávida, do cipeiro e assim vai. Assim como a gente tem umas estabilidades permanentes que a gente tem, por exemplo, na hipótese do servidor público, que ele não pode ser demitido depois de um determinado período, tá certo? Mas servidor público é 8.112, não é matéria da CLT. Então, a gente não trata, tá bom? Bom, no próximo bloco, a gente começa com as estabilidades específicas, no caso, estabilidade da gestante.